Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui gravando num sábado à tarde. Vamos bater um papo? Hoje nós vamos falar sobre as vítimas do John Wayne Gacy. Ace Gacy, como diria o Howard Stern. Só quem é da época do Howard sabe que eu estou falando. Até foi uma trilha sonora do CD dele. É o seguinte, é uma coisa bem delicado que eu vou fazer agora. Eu vou até gravar a tela, porque se eu colocar a câmera aqui vai ser meio difícil. Então eu vou gravar essa tela para que a gente possa trazer com vocês aqui o que vai ser tratado, ok? Deixa eu separar aqui para fazer direitinho. Beleza, tá? Vamos gravar aqui. É o seguinte, hoje a gente vai fazer um experimento bem complicado, onde nós vamos analisar quem são as consciências das pessoas que estão aqui em casa. Hoje eu estou gravando o Testando Demo do John Wayne Gacy e foi bem complicado essa noite e deixou a Lilo bem desorientada e eu dormi 2 horas somente. É o seguinte, claro, a gente fez todo o procedimento para vocês, está rolando agora lá na sala, tá? Então hoje é sábado, o dia que eu faço, de sexta para sábado eu faço Testando Demo, sábado eu retiro essas energias. Fizemos todo o procedimento, peguei a Lilo, tranquei no quarto, deixei ela lá comigo, ela ronca demais, me atrapalhou um pouco para dormir, demorei para dormir, às 6 horas da manhã eu acordei. Tive uma noite repleta de pesadelos, de sensações estranhas e de percepções estranhas, com muitas consciências observando ao redor do quarto. Acordei completamente desorientado também. 6 e pouco da manhã, abri a casa, deixei o ar entrar. A sala, ela está de arrepiar. E não é uma brincadeira, quem sabe que eu trato as coisas de maneira séria, quando eu quero realmente, né? Geralmente a gente se diverte, mas dessa vez não. A sala está com uma energia tão densa que você entra, você toma o primeiro choque, que é o arrepio, tá? Quando eu abri a casa, eu fui até lá, dei uma olhada, eu tomei o primeiro tranco, eu falei, cacete, tem muita gente aqui. Deixei a Lilo lá, voltei para a cama, estava extremamente cansado, perdi o horário hoje do treino da musculação, eu tinha um compromisso hoje com a comunidade Asanga, que eu faço parte budista da Califórnia, sabe, me atrapalhei, fiquei fora do fuso, pensei que eram 4 horas de diferença, eram 5 horas, foi bem complicado o dia hoje. Até a Lilo ficou desorientada, que ela acabou fazendo cocô e xixi em lugares que não tinham nada a ver da casa, sabe, é uma energia muito ruim desse cara e é surreal. Então assim, e curiosamente hoje o evento que eu fiz, tá, a gente fez 2 horas de práticas budistas, essas práticas eram práticas relacionadas a oferecer alimento aos mortos. E o que eu vou falar é sério, tá? Quem é budista sabe o que eu tô falando, budista tibetano, não budista zen, não. Nós estamos falando do budismo tibetano, tá? Dentro do budismo tibetano existem práticas que nós oferecemos alimentos aos mortos, alimentos, leia-se aroma, incenso, água, são substâncias auspiciosas dentro das práticas budistas e quando a gente faz essas oferendas, essas consciências se manifestam e vêm pegar os alimentos. Muito bem. Eu estava completamente desorientado porque eu tinha dormido mal e acabei nem levantando para fazer o treino de musculação no dia de hoje. A gente começou a fazer as práticas em grupo, tá? Eram umas 10 pessoas de cada país, tem gente da Suíça, tem gente de Portugal, tem gente da Califórnia, tem gente do mundo todo selecionados para fazer isso. Tá? Não é uma comunidade aberta, é uma comunidade fechada, exclusiva. E aí quando a gente começou a fazer essas práticas aos mortos, o pessoal que estava na sala, que foram as vítimas de Gacy, se manifestaram aqui no quarto, durante a própria cerimônia. E eu olhava para o canto e tentando acompanhar o pessoal, né, porque a gente utiliza assim, métodos como materiais, com sinos e tudo mais, e eu acompanhando o pessoal, olhando para a porta, acompanhando o pessoal, olhando para a porta, e as consciências aqui. E isso claramente é complicado, tá? Por quê? Porque nesse processo eu acabo acidentalmente encaminhando todas as consciências que estão na sala
de volta à reencarnação. E isso faz com que a gente acabe perdendo o testando demo. Então foi bem complicado trabalhar as energias e me limitar somente à prática aqui nesse quarto e não envolver as pessoas que estavam na sala. O que aconteceu com a consciência das pessoas que estavam na sala, que vieram receber as oferendas como mortos, claramente? Eles ficaram translúcidos, eles ficaram prontos para a reencarnação. Vamos lá, eu vou explicar alguns procedimentos para vocês, que isso daí realmente é algo mais evoluído e bem mais difícil de pessoas ligadas ao catolicismo entenderem. Até mesmo ao espiritismo é mais difícil. Todas as pessoas que falecem e ficam presas aqui à matéria, elas acabam se tornando obsessores, e esses obsessores eles têm uma forma. Geralmente eles carregam uma energia muito densa, uma energia negativa, uma energia ruim, característica da energia que eles vibraram. Quando uma das vítimas de Gacy faleceu, elas vão ficar presas à matéria, primeiro porque elas não entendem o porquê que elas morreram. Em muitos aspectos, claramente, Gacy sufocava, asfixiava as pessoas, ou mesmo torturava até a morte, até essas pessoas não aguentarem mais. Outras ele jogou da ponte depois que matou, então assim, enterrou, jogou da ponte, ele era realmente um animal, tá? Foram mais de 30 vítimas e essas energias, elas estavam aqui em sua maioria. Eu não consegui distingui-las ainda, uma vez que era uma massa densa de energia que estava na sala. E a gente vai fazer a distinção agora. Quando a gente dá a primeira porrada de energia, ou faz essas práticas budistas, eles tendem naturalmente a adquirir a consciência de quem eles são. Então o corpo de energia que eles carregavam de ódio, raiva, ou de vícios, ou de situações ruins, ou de drogas, como eles provavelmente foram drogados e dopados, vibram no corpo de energia. Então a consciência deles fica completamente perdida em meio a essas percepções ruins das suas energias. Então elas começam a ficar escuras. Então por isso que eles são, em sua maioria, todos negros, tá? Porque eles são remetidos às suas próprias sombras. É a melhor explicação para que vocês entendam. Nem todos os obsessores eles são de cor negra, ou seja, são sombras. Existem obsessores que são acinzentados, são obsessores que têm cores mais opacas, e o único que consegue realmente ter essa percepção são os clarividentes. Eles conseguem distinguir a cor dessas consciências e com isso saber diferenciar o que realmente eles querem e o que eles são. Veja, no centro espírita, por exemplo, um médium ele predetermina aqui um espírito de cor escura ou de cores mais opacas, eles são obsessores. Mas eles trabalham com os ditos guias de luz, que eles predeterminam que são os de luz, eles são claros, eles são brilhantes, eles são cheio de glitter. Na verdade, não. Na verdade, tanto obsessores que plasmam, pessoas que plasmam de cor clara, quanto as consciências de cor escura, ambos são obsessores. Por quê? Porque ambos estão aqui presos à matéria. A diferença é que alguns têm a percepção da sua morte, outros não. Alguns já têm uma consciência de onde eles estão e o que eles devem fazer para evoluírem, como prestar serviço em centro espírita. Isso faz com que eles tenham a consciência, a percepção. Os de cor mais escura, não. Eles transitam aí prejudicando e afetando os indivíduos. Tá? Isso é da natureza. Eu só queria fazer um adendo. Aqui não existe racismo, tudo bem? Eles são assim dessa cor escura. É que nem vocês falarem que buraco negro. Buraco negro é racismo. Por quê? Porque o buraco é negro. Não existe racismo no mundo espiritual, beleza? Então assim, essas cores elas são características das vibrações dessas consciências. É assim que elas são, é assim que elas plasmam e é assim que elas são vistas. Muito bem. Agora, quem está na sala que foi vítima de Gacy? E por que eu estou aqui e não na sala fazendo isso? Porque eu estou com a imagem de todas essas vítimas. Lembrando, foram uma porrada de vítimas, tá? Então nós temos 28 corpos que foram identificados, sendo 5 que não foram, que ele sumiu com os corpos. Esses corpos foram jogados da ponte, tá? Ou seja, era um ser
podre. Agora eu vou começar a fazer esse processo, que é o seguinte. Há muito tempo nós colocamos no canal um vídeo chamado A Arte de Falar com Espíritos, a Arte de se Comunicar com Espíritos. Poucas pessoas viram, pessoas inteligentes viram, tá? Por quê? Eu fui 10 anos parte de centro espírita, tanto kardecista quanto de Umbanda. Trabalhei como médium de incorporação. Então eu trazia qualquer consciência que eu quisesse, incorporava para poder falar e interpretar essa consciência. Muito bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a gente comprou um objeto budista e que trouxe a energia de um praticante budista que faleceu e que perfazia-se de uso daquele objeto. Muito bem, chegou aqui em casa, veio do Tibete, todo lindo e maravilhoso, demorou uma eternidade, mas chegou. Paguei um puto imposto, tal, lindo e maravilhoso. Muito bem. Quando chegou aqui em casa, tinha energia estranha. Eu virei para Dani e falei, Dani, tem alguma coisa estranha com esse objeto. E um dia, a Dani estava dormindo e ela me viu andando de um lado para o outro da casa, extremamente preocupado. Fui lá, acordei a Dani e falei, Dani, eu preciso falar com você. O que está acontecendo, Rô? Eu preciso trazer energia desse praticante perto de mim, eu vou tentar interpretar o que ele está falando e você me diz o que é. Eu trouxe energia dessa consciência de um praticante, esse praticante não era brasileiro, se aproximou de mim, eu, por percepção emocional, mental e todas as outras faculdades mentais que eu pudesse utilizar para traduzir, interpretar e passar para a Dani o que ele estava me dando de impressões psíquicas. Eu ia lá, passava para a Dani e conseguia chegar a um comum acordo, porque os termos que ele utilizava eram termos budistas, de objetos e práticas budistas. Ele não utilizava palavras para falar comigo, uma vez que eu não precisava me comunicar falando, oi, e aí, quer um sanduíche? Olá, meu nome é Jonathan, eu morri nos Estados Unidos. Isso não existe, só na cabeça de um pseudo-cristão que acha que é assim que funciona. Então o que acontece? Ele se aproximou de mim, eu fui lá e passava para Dani termos técnicos do budismo para que a gente pudesse entender o que ele queria. E assim foi. Quando eu estou no centro espírita e eu trago consciências para conversar, eu me conecto com as emoções do espírito, com a consciência do espírito e começo a ter as percepções do que aconteceu. A conexão se dá numa esfera física, emocional e mental. Ele traz imagens na minha tela mental para que eu possa ver a cena da onde ele estava, o que era, onde era. Ele me traz as emoções para eu sentir o que aconteceu com ele e aí eu interpreto por meio disso o que está acontecendo. Dentro de uma evolução, você pode escutar realmente as palavras de um espírito. A tradução se dá por meio do corpo de energia de um indivíduo e não pelo corpo físico real. É isso que o cristão não entende. É isso que a molecada que nunca pisou no centro espírita nem imagina o que acontece. Mas é assim que se dá o processo de comunicação. Então você vai no centro espírita, você vai desenvolver as percepções da sua tela mental para você ver as imagens, para você entender o que ele é, como ele é, o que aconteceu com ele, porque muitas marcas se fazem no corpo de energia dele. Você utiliza das suas emoções, novamente, a gente tem 5 consciências atreladas às nossas emoções, tátil, olfato, todas as consciências sensoriais. Além da consciência interpretativa e julgadora, na qual vai dizer para você se essa garrafa aqui está molhada ou não quando você toca. E outras consciências que vão além, que fazem com que eu consiga me conectar a esse ser que está à minha frente e interpretar todo o processo de percepção que ele está me trazendo, fazer realmente um pupurri de aonde ele morreu por meio da minha tela mental, ver as imagens, entender o que aconteceu, carregar as emoções que ele está me trazendo para daí sim conseguir ver toda a história daquele indivíduo. Isso pode levar para algumas pessoas meia hora, para alguns podem levar dias, para outros podem levar anos. É simples, basta pisar em um centro espírita e entender como as coisas funcionam. Eu vou atrair a consciência de cada uma dessas pessoas que gay se matou.
E eu vou precisar saber quem está realmente na sala. É um processo cansativo para mim. Não é um processo legal, não é um processo simples, tá? E eu vou anotar o nome dessas pessoas no meu caderninho para poder a gente fazer todo o processo, tá bom? Bom, vamos lá. Algumas pessoas estão na sala e eu vou tentar trazer a consciência dessas pessoas aqui, tá? Então, algumas coisas podem acontecer. Eu não sei o que pode acontecer. Pode acontecer aqui de vocês perceberem a presença de alguns. Pode acontecer de vocês perceberem que os espíritos estão no corredor e entrar. Vocês podem escutar sons estranhos pelo microfone de lapela. Eu vou até desligar o ventilador e vocês vão me ver transpirar, porque aqui está um calor absurdo. Mas se faz parte do experimento, a gente vai fazer, tá bom? Aqui a gente está com 25 graus, tá? O máximo foi 32 no dia de hoje. Então a gente vai começar o processo. Temos muitas consciências na sala. O Gacy, ele dá risada, ele tá lá no meio, tá? Ele dá risada, ele é irônico, ele é satírico, ele é agressivo, ele é um cara que vibra a parte mais sexual da coisa, ele é um doente sexual, ele é um pervertido mesmo, tá? Mesmo depois de morto, ele transita em lugares sujos e imundos, ele transita em penitenciárias, ele transita em bordéis, ele transita em lugares onde o sexo flui, principalmente sexo com menores de idade, que é o que ele mais gosta, e ele ainda transita nos lugares onde essas crianças foram enterradas e junto à casa dos pais dessas crianças. Ele guardou o registro da energia deles. Então vamos lá. Eu quero que Timothy Jack McCoy, se ele estiver aqui, que ele se manifeste. Ele morreu em 1972, dia 3 de janeiro. Não. O Timothy não está aqui. É meio difícil com a Lilo roncando, né? Deixa eu ver se eu fechar a porta dá uma melhorada pra gente poder ter essa percepção. Tá bom. Timothy não está aqui. John Bukovic morreu em 1975 e ele foi encontrado na garagem. Então vamos lá. John Bukovic. Ele está aqui. Ele está atrás de mim. O John, ele está atrás de mim. Ele está do meu lado direito. Está exatamente atrás da câmera. Ele tá se fazendo presente em cima de mim, ele tá me arrepiando. Nossa. Ele tá me arrepiando. John, venha pro meu lado esquerdo, por favor. Fique naquela porta, John. Vai, John. Ele tá exatamente ali. É ele mesmo. Tá? O John Butkovich, ele está ali, ele está aqui com a gente. Ele não reencarnou, ele continua perdido, ele continua vagando aqui, tá? Ele morreu em 1975, ele tinha 18 anos de idade, ele continua vagando aqui. Ele plasma como se tivesse 18 anos ainda, tá?
Ele tá completamente deformado, é como se fosse metade carne e metade esqueleto, tá? É como ele plasma. Ele tem muita raiva, ele tá com muita raiva de tudo que aconteceu. O John tá aqui. Joguem a consciência de vocês e se preparem pro tranco. Ele tá aqui. Tá? Ele tá exatamente na porta. Pegaram? A gente não vai falar com ele. Daryl Julius Samson. Daryl Julius Samson. Ele morreu aos 18 anos de idade em 1976. E ele foi encontrado embaixo da sala de jantar. O Daryl também tá aqui. O Daryl tá aqui atrás da câmera. Olha o luz piscando. O Daryl, ele tem algum problema. O Daryl, ele tá com uma energia muito estranha. É como se ele não andasse, ele meio que rasteja. Ele deve estar com algum problema na base do quadril, ele deve ter morrido com alguma coisa, alguma porrada, ou o cara, ele deve ter quebrado o quadril do moleque, ou as pernas do moleque, porque ele tá com algum problema de rastejo, de andar. O Daryl, ele está aqui, tá? Vamos para mais um. Deixa eu só ficar de olho aqui na câmera, porque ela vai desligar aos 30 minutos a câmera desliga. Randall Wayne Raffed, ele morreu aos 15 anos de idade, ele também foi encontrado no Crawl Space, que era um espaço lá do móvel. Randall. Não, o Randall não está aqui, o Randall conseguiu reencarnar, tá? Samuel Stapleton. Stapleton morreu aos 14 anos, em 1976. Que coisa absurda. Samuel Stapleton. Samuel Stapleton. Ele tá aqui, ele tá no corredor. Ele tá no corredor, ele tá aqui atrás. O Samuel tá aqui. Ele tá aqui. O ar aqui tá fúnebre, viu? Michael Lawrence Bonin morreu aos 17 anos em 1976. Michael Bonin, 17 anos. Também tá aqui. O Michael também tá aqui. Vamos para mais um. Já deu 28 minutos aqui de gravação. Bom, é o seguinte, como já deu 28 minutos, a câmera desliga porque é de meia hora, a gente vai fazer a pausa agora e a gente vai continuar separando os nomes para vocês na próxima, tá? Eu sei, é chato isso, Eu tive que fazer essas recomendações no início porque realmente, assim, tá complicado ensinar espiritualidade para quem não acompanha o canal. É complicado ensinar espiritualidade para aqueles que não só vêm aqui ironizar, tirar barato e tudo mais. O mundo espiritual é para poucos. Honestamente, se você acompanha o canal, assiste os vídeos e entende o que eu tô falando, cara, parabéns. Você é uma exceção à humanidade, tá? De novo, à humanidade. De resto, eu sinto muito, porque as pessoas estão bem perdidas e elas vão ficar assim pro resto da vida. A gente vai fazer a pausa, depois a gente mata todos os nomes e eu vou levantar novamente toda a situação de quem tá aqui, para depois a gente separar na sala. Por quê? Porque na sala tá muita energia densa do próprio Gacy e não tenho como ficar separando com aquela energia tão absurda e suja desse cara, tá?
Então a gente vai fazer essa pausa e daqui a pouco a gente volta. E como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá obterão todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou um espírita, eu não sou médium, eu não sou pai de santo, eu não sou dono de terreiro, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontros aqui abaixo. Você vê a melhor maneira que nos ajuda e muito. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E vejo vocês na continuação desse e de muitos vídeos. E por favor, assistam o canal antes de se inscrever no box. Por favor. E bons sustos a todos nós.